Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma, esse aqui é o canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática. Senhoras e senhores, no meu canal, se você é novo por aqui, se inscreve porque aqui você vai encontrar a resolução de vários vestibulares separados por ano. Se inscreve, vá em playlists e lá tá tudo separadinho. Aproveite, faça bons estudos. O assunto de hoje é calorimetria, um dos assuntos mais abordados dentro da termologia, com certeza. Fique até o final do vídeo, que no final do vídeo eu dou uma sugestão para você, um brinde para você, sobre outros exercícios que já caíram sobre este assunto para você se desafiar e aí você entrar num ciclo para resolver e estudar esse assunto. Bora para a questão de hoje na tela. Já até coloquei aqui algumas formulinhas para adiantar, mas vamos fazer a leitura primeiro. Ó. Três esferas X, Y e Z, feitas com materiais diferentes e de massas iguais, estavam inicialmente à mesma temperatura. Então o importante é o seguinte, já vamos destacar aqui, ó. As esferas feitas de material diferente, eu destaquei aqui uma de cada cor só para mostrar que são de materiais diferentes, tá? Um detalhe importante é que ele disse que elas têm massas iguais. Isso aqui vai ser importante lá para o final do exercício, tá? Uma informação importante. E estavam inicialmente numa mesma temperatura, ok? Isso aqui o próprio gráfico vai mostrar para a gente quando chegar lá. E foram mergulhadas simultaneamente em água pura em ebulição. Água em ebulição, se for na pressão atmosférica, é 100 graus Celsius. Até entrarem em equilíbrio térmico com a água, ou seja, atingir a temperatura que a água está. Em seguida, foram retiradas da água, deixadas sobre uma superfície isolante, até voltarem à temperatura ambiente, que era a temperatura inicial delas. Os calores específicos dos materiais dessas esferas são calor específico Cx, Cy, Cz, de modo que o Cx é o menor calor específico do que Y, que é menor do que o calor específico de Z. Então vamos completar aqui. Ó. O calor específico dessa substância é menor que o calor específico de Y, que por sua vez é o menor que o calor específico de Z. O que é calor específico? Aguenta aí que nós já vamos falar sobre isso. Com os resultados desse experimento, foram construídos o gráfico 1, relativo ao aquecimento das esferas, e o gráfico 2, relativo ao resfriamento das esferas, até retomarem a temperatura ambiente. Bom, considerando que as trocas de calor tenham ocorrido a uma taxa constante, a representação dos gráficos 1 e 2 é... Então é o seguinte, qual desses gráficos, quais, né, A e B, 1 e 2, né, representa corretamente, tá vendo? Tem vários gráficos aqui, ó. Será que esse aqui é o gráfico do aquecimento e esse é o do resfriamento? Será que esse é do aquecimento? Olha, eles são bem parecidos, né? Sobem, desce, nossa, troca as cores, não sei se você percebe, ó. Se você olhar para esse gráfico do aquecimento, óbvio que todos estão subindo, né? Porque a temperatura está aumentando. Veja que no eixo Y a temperatura no tempo. Então, conforme o tempo ia passando, a temperatura ia subindo. Isso tem que ser para todos, né? Do gráfico 1, porque é aquecimento. Então, se tiver algum gráfico aqui que é descendo, a gente já descartaria. Não tem. Todos são crescentes. E aqui, no resfriamento, que é o gráfico 2, conforme o tempo ia passando, a temperatura ia caindo, resfriamento. Então, evidentemente que para o gráfico 2, todos os gráficos têm que ser descendentes ou decrescentes, e realmente são. Ok. Então, isso não ajudou muito. O que está mudando de um gráfico para o outro, então? A ordem. Veja que aqui nós temos x, y, z. Aqui nós temos x, z, y. É a ordem que está mudando. Como é que eu faço a leitura desse gráfico? Eu sei que isso aqui pega muita gente. Pega muita gente. Se você é um cara que tem dificuldade de ler gráfico, fica comigo aí. Fica comigo aí. Bom, rapaziada, o que é o tal do calor específico, ou calor sensível, né? Gente, essa aqui é uma característica da substância. Ela aparece nessa formulinha do Ki-Macete. Eu vou pegar essa formulinha do Ki-Macete, que é a quantidade de calor que você fornece para uma substância, depende da massa, do calor específico da substância e da variação de temperatura. Se eu isolar esse Czinho, passar tudo para lá dividindo, vai ficar assim, ó, quantidade de calor sobre massa vezes variação de temperatura. O que eu quero que você perceba nesta formulinha? Que o calor específico, ele é diretamente proporcional, vamos dizer assim, né? A caloria. Alguém vai falar, professor, mas ele não é uma constante? É uma constante para cada substância tem a sua. Então quantidade de calor por grama, isso aqui é a unidade de medida dele, ó, vezes graus Celsius. Estou colocando no sistema usual, tá? Não estou colocando no sistema internacional. O que indica então calor específico? Vou explicar para você. Indica quanto de calor eu devo fornecer para aquela substância que tem aquele calor específico
para que 1 grama daquela substância varie a temperatura em 1 grau Celsius. Você entendeu? Ó, calor específico indica a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para uma substância para que 1 grama dessa substância varie 1 grau Celsius. Então, peraí, deixa eu pensar. Quanto maior for o calor específico, mais calor eu tenho que fornecer para que 1 grama daquela substância varie 1 grau Celsius, certo? O exercício não diz que todos tinham a mesma massa? Certo, todos tinham a mesma massa. Então, a massa não vai interferir no calor específico deles aqui, todos tinham a mesma massa. A variação de temperatura, todos saíram de um certo ponto, temperatura ambiente, e todos atingiram 100 graus Celsius. Ok, então a variação de temperatura também foi igual para todo mundo. O que a gente percebe então, pessoal, é que o calor específico maior vai indicar que a gente precisa fornecer mais calor para ele aquecer, e ao contrário também, mais calor eu vou ter que retirar para ele esfriar. Bom, resumindo, vamos ver se você entendeu a ideia. O calor específico, nesse caso desse exercício, vai indicar para a gente o quão fácil ou quão difícil é aquecer uma substância. Quanto mais difícil for aquecer uma substância, mais calor eu tenho que fornecer, portanto, maior será o seu calor específico. Então vamos pensar, pessoal. Quanto maior for o calor específico, o que significa isso? Isso implica dizer que maior deverá ser a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para esse cara. Faz sentido? Maior tem que ser a quantidade de calor. Então, mais difícil vai ser aquecer. Ele vai levar mais tempo. Se eu tenho que fornecer mais calor, ele vai levar mais tempo. Faz sentido? Então, pronto. Dito tudo isso, qual dessas 3 substâncias demora mais para aquecer e, consequentemente, demora mais para esfriar? Aqui vai receber mais calor, aqui tem maior calor específico. Aqui tem maior calor específico é a Z. Então, a Z vai demorar mais para aquecer e a X é a que vai aquecer mais rápido. E agora, deu para entender isso? A Z tem maior calor específico, então ela vai precisar de mais calor, então ela demora mais para aquecer. Deu para acompanhar esse raciocínio, sim ou não? Se não, você volta o vídeo aí e tenta rever essas ideias, né? Que eu falei muita coisa aqui. Então, basicamente, nós estamos procurando, né? Quando ele fala que o maior calor, aquela de maior calor específico, aquela que precisa de mais calor, e eu vou até colocar assim, ó, consequentemente, é a que vai levar mais tempo para aquecer. Pronto. Acho que assim ficou claro agora, né? Ó, quanto maior o calor específico, mais quantidade de calor tem que fornecer. E quanto mais calor tem que fornecer, mais tempo ele vai ficar na fonte. Faz sentido? Então bora lá. Vamos pensar o seguinte, vamos começar pela letra A aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Bom, todo mundo estava numa temperatura ambiente. Conforme o tempo foi passando, quando cheguei aqui, ó, veja que o X já atingiu 100 graus Celsius nesse tempo aqui, ó. Tá vendo, ó? Só que o Y nesse tempo ele estava aqui ainda e o Z estava aqui ainda. Ó. A temperatura do Y onde é que estava aqui ainda. Ó. E a temperatura do Z onde é que estava aqui ainda. Ó. O Z e o Y ainda não chegaram no 100 e o X já chegou no 100. Conforme o tempo foi passando, olha o Y quando é que chegou no 100. O Y chegou em 100 graus Celsius nesse instante aqui. Ó. Enquanto que o Z ainda estava numa temperatura abaixo de 100. Aí o Z atingiu 100 graus Celsius. Olha o tempo que ele gastou. Então perceba que o X gastou um tempo X aqui, o Y gastou um tempo Y aqui e o Z gastou um tempo Z aqui. Ou seja, desses 3, qual gastou mais tempo a aquecer? O Z. Então esse gráfico está coerente. Pelo menos o gráfico 1 para o aquecimento está coerente. Agora vamos analisar o resfriamento. Então o resfriamento seria o quê? Todo mundo está a 100 graus Celsius no instante igual a 0. Conforme o tempo foi passando, o primeiro a voltar à temperatura ambiente foi o X. Depois passou, depois de um certo tempo o Y também atingiu a temperatura ambiente. Passou, e depois de um certo tempo o Z também atingiu uma temperatura ambiente. Perceba que o gráfico A, a resposta, o item A, já mostra para a gente a resposta correta. Qual levou mais tempo para aquecer? O Z. Qual levou mais tempo a esfriar? O Z. Então, aquele que demora mais tempo é aquele que recebeu mais calor, porque tem maior calor específico. Então, a alternativa correta, a alternativa A, de ainda não está inscrito no canal do Guma? Bora se inscrever! Olha o que eu vou colocar para você aqui agora, ó. Playlist com os outros exercícios desse vestibular 2021, então é o card aqui que você assiste.
Esse aqui é o rostinho da inscrição, que você paga e se inscreve. Então pagou a inscrição, você vai ter direito a acessar minhas playlists, todas elas aí do canal. Espero que você tenha gostado dessa resolução, porque agora eu deixo para você 2 exercícios de calorimetria. Esse aqui é o presente, ó. Tenta fazer. São exercícios de calorimetria que já caíram em outros vestibulares e esse assunto cai muito. Obrigado por ter ficado até aqui. Bons estudos. Fiquem com Deus. Tchau.